O Jornal do Meio-Dia está de volta e já está em vigor a redução nas tarifas do gás natural fornecido em Mato Grosso. A queda atinge o segmento de gás natural comprimido e também o setor industrial. Essa medida foi possível depois da diminuição no preço da molécula do gás adquirida pela concessionária. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, a AGER, Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, um prazer bem-vindo. enorme estar aqui no Jornal do Meio-Dia e agradecer o espaço para transparecer para a sociedade o papel da AGER, o que ela está fazendo e como está fazendo. Presidente, como tem uma questão técnica aqui, é melhor o senhor explicar, não é? Perfeito. O que é esta molécula de gás? Para todo mundo entender. Fica mais fácil se a gente transformar a molécula em metro cúbico, que é o que está na bomba, né? Quando fala de veículo, né? Ou então metro cúbico, quando também comercializa como se fosse água, é para cá, né? Como se fosse água, então o metro cúbico que passa, tu paga no final o consumo de água. O gás também é canalizado, então talvez fique mais fácil na mente das pessoas. Mais importante de tudo é que a molécula é para efeito de transporte e aquisição, porque ela é adquirida como molécula, mas para venda em metros cúbicos. E isso talvez eu consiga trazer a importância associada para quem principalmente transformou seu veículo, que a política de mais longa data é veículos, né, transformados, mas a atual política é o distrito industrial. Já temos mais de 9 indústrias que adotaram e fizeram a picagem, instalaram o gás e estão consumindo gás de maneira regular, sem perda e acreditando na nova política também para reduzir os custos dos produtos industrializados de Cuiabá. Então, os primeiros 39 quilômetros de gás canalizado, tubulação canalizada, dutovia, que vai transportar o gás, foram feitos, um investimento próximo de 40 milhões pelo Estado, através da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e com isso proporcionou essa possibilidade de baratear o custo para a indústria, porque tem um custo muito alto quando você comprime para transportar o gás até o posto de gasolina, o posto de combustível, para que seja transferido. O que gostaria, se me der uma oportunidade de falar para quem consome o gás, com este gás que vai retroagir o valor, com essa redução do preço do dólar, o dólar é um derivativo, então nós temos uma conta gráfica justamente baseada nas melhores práticas do Brasil de regulação da política, como outros estados que têm até 1.500 quilômetros de dutovia, que é o caso de Santa Catarina, nós adotamos a boa prática deles de ter a conta gráfica que a cada 3 meses, para não onerar demais se subir demais o dólar o usuário e também ele não deixar de ganhar os benefícios se baixar demais o dólar, que nós estamos falando de um elemento derivativo. Então, com isso, nós estamos conseguindo traduzir esse ganho da redução do dólar para o bolso do usuário do gás, seja de veículo, seja de indústria, que é o que está usando para o momento. Então, essa redução foi de 3,55 para a indústria e de 4,44 para quem utiliza, porventura, em veículos. É importante se dizer que tem uma distribuidora do gás que vai até a bomba e tem uma venda direta para a indústria. Então, esse preço reflete diretamente para a indústria, essa redução, e indiretamente para a bomba. Então, tem um ciclo que tem que ser acompanhado e, eventualmente, nós esperamos que reflita rapidamente na bomba. É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Para o consumidor, para quem está nos acompanhando, onde que ele poderá visualizar essa diminuição de custo? Porque, no final das contas, vai ficar mais barato para a indústria, para o prestador de serviço, no caso, motoristas, de transporte de aplicativo, acredito eu. No final, o consumidor espera ser beneficiado, né, presidente? Exatamente. Então, eu vou ler algumas indústrias que certamente poderão, no curto prazo, estar reduzindo seus preços de custo. Nós temos aqui a Greca Asfaltos, que é do Distrito Industrial, que já adotou. Temos aí a Milan Imóveis, que faz imóveis, que já adotou também esta política. A Excelência Rações, a Mineiro Rações, Sancris Soluções, Sanear Mato Grosso, Soluções Argamassa,
Trael Transformadores, que fornece transformadores, e a Café Três Corações. Então, uma diretamente de mercado de todas essas. Se o café diminuir, vai ser uma ótima notícia. Pode ser que o gás esteja ajudando e acreditamos que sim. E pela adoção, e enaltecemos a força de vontade de ser inovador, porque tem que abandonar uma caldeira de óleo BPF, porque porventura tem, e investir numa nova forma, que é a canalização para chegar. Então, enobrecer esses agentes que estão acreditando nesse gás que agora é perene. No passado era um contrato não firme e as pessoas investiam e quando iam usar não tinha o gás. Então, isto não está acontecendo porque é um contrato de longa duração e é take or pay. Se a gente não usar, a gente paga, tem que tirar. Presidente, esse gás aí, ele saiu lá da usina e foi canalizado lá para o distrito industrial. A pergunta é, tem como construir os dutos para que essa canalização chegue direto nos postos de combustível? Tem sim, e é o projeto. Custa quanto? E é o projeto de crescimento, né? A tendência é vir pela Estrada do Moinho, chegar até nos primeiros bairros, avançar pela cidade. Como São Paulo, cidade grande, o cidadão poder usar o gás para aquecer o seu chuveiro, em vez de energia que é mais cara, e fazer essa inversão, o gás, em vez de usar o GLP, usar para a cozinha também o GNV, que é mais barato. E então, veja o quão importante é que ela cresça. Para esse crescimento tem que, primeiro, ir viabilizando esses 40 quilômetros. Eu falei de 10 indústrias, tem cerca de 300. É muito importante que essas indústrias acreditem nessa política. E um pouco do que eu vou falar aqui no comparativo de consumo de carro é similar para a indústria quando fala BPF de ganhos energéticos e também ambiental. Tem um outro lado do gás que é muito importante falar, que ele é mais ambientalmente correto, mais ecológico, porque ele gera menos poluição. Um óleo BPF é muito poluente. Então, quando a gente fala de uma economia, um carro normal de veículo, ele transita 13 quilômetros, cerca de 13 quilômetros com 1 metro cúbico. E o metro cúbico é o que está na bomba, comparativamente com 1 litro que está na bomba. 1 litro de gasolina, 12 quilômetros. E 1 litro de etanol, 8 quilômetros. Então veja quem não botou gás ainda e tem aplicativo ou qualquer carro de transporte, quão importante é pôr gás. Porque o gás dá uma economia de 50% de qualquer dessas matrizes quando transformado em custo ao final do mês. O gás, se gastar R$600, que é um custo de um veículo rodando em média X quilômetros, que num exemplo hipotético que a ABGás faz, ele gastando 600, um veículo com GNV gastaria 300.